Você sabe o que é Libras? Libras é a sigla da língua brasileira de sinais, que é usada pelos surdos, oficialmente reconhecida por lei em 2002 como segunda língua oficial brasileira. A Libras possui complexidade própria e comunicação eficaz. Em 2010, o Brasil regulamentou a profissão de tradutor e intérprete de Libras. Desde que a lei foi regulamentada, o Estado passou a ter o dever de garantir acesso à educação de surdos nas escolas regulares de ensino do país. O Senado inovou ao criar a oficina de Libras para seus funcionários na Semana de Valorização. Atraídos pela importante iniciativa, servidores de várias áreas do Senado aprenderam uma nova forma de se comunicar bem diferente, com gestos e olhar. A aula foi ministrada pelo professor de Libras, Falque Moreira, e contou com a interpretação do tradutor Pierre Aguaio. Façam 2. E o K de baixo para cima. Tanto faz se você levanta o pulso ou se você levanta o braço, ok? Pode ser também. O. O F é fora e o T para dentro. Marinheiros de primeira, na viagem do aprendizado da língua brasileira de sinais, servidores do Senado acompanharam sem dificuldades as instruções de profissionais experientes que ensinaram todo o alfabeto em Libras e ajudaram na formação de frases e palavras. Vamos lá. Você quer água? Você quer água? Vamos lá então. Eu não quero água. Olha a expressão de negação. Não quero. Quero. Não quero. Os funcionários saíram satisfeitos pelo que aprenderam durante o treinamento. O tradutor de francês do Senado considerou a língua brasileira de sinais interessante e agradável de ser usada. Muito clara, muito eficiente, muito competente. Realmente a gente vê que são pessoas que têm quilometragem, né? Eles têm uma metodologia bem azeitada e funciona muito bem. O professor de Libras, Falque Moreira, se apresenta para o público com a ajuda do intérprete. Meu nome é Falque. Esse aqui é o meu sinal. Eu tenho 38 anos. O que acontece? Eu tive meningite e perdi a minha audição. E fiquei surdo. E eu trabalho com disciplinas de língua de sinais dentro de instituições de ensino superior. Sou professor de Libras. Ele afirma que nunca sofreu por ter uma deficiência. Olha, me senti mal porque eu sou surdo, não. Eu sou super feliz porque eu sou uma pessoa surda. Deus me deu um dom e eu uso isso para desenvolver a minha vida e divulgar isso para a nossa comunidade. O que eu vejo hoje é que, na verdade, a falta da informação leva a pessoa a não compreender. O ser humano teme tudo aquilo que ele não entende. Isso é do ser humano. E a língua de sinais muitas vezes assusta as pessoas. As pessoas não entendem que falar não significa emitir som pela boca, e sim se comunicar. A língua de sinais é uma língua que tem uma outra modalidade, um outro viés, que é o visual, gestual visual. Você usa as mãos e você usa os olhos, você não usa a boca e o ouvido. Correto? Há preconceito em cima disso? Infelizmente, as pessoas ainda não compreendem. Só que é uma língua tão apaixonante que, eu não digo mais nem pouco a pouco, eu digo de muito a muito. As pessoas cada vez mais se interagem, elas se integram nisso. E assim, no futuro próximo, eu vejo uma sociedade, um país, um Brasil, onde as pessoas todas aprendam língua de sinais. Você quer, todo mundo fazendo, gente, namorar comigo? Parlamentares, servidores e visitantes tiveram a oportunidade de conferir a mostra de esculturas e peças confeccionadas em argila e produzidas pelas mãos de artistas que não enxergam. A exposição, coordenada pela artista plástica Lurdinha Danese, chama a atenção pela riqueza de detalhes de cada peça. Toda a obra ficou exposta no Espaço Cultural Senador Ivandro Cunha Lima.
Os artistas que participam dessa mostra fazem parte das oficinas de escultura em argila promovida pela ABDV, Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Pessoas que perderam a visão desenvolvem o tato, um dos 5 sentidos, com a ajuda de trabalhos feitos no barro. A inspiração do grupo de artistas cegos está registrada em cada uma das peças. Mãos, máscaras, busto, corpo de mulher, quadro com uma série de detalhes. Tudo confeccionado no barro, material fornecido pela Mãe Natureza. A firmeza das mãos dos artistas que confeccionaram cada uma das peças relata um mundo onde os sinais são usados como símbolos de expressão, traduzidos de forma clara na linguagem dos surdos. Sabemos que os deficientes auditivos se comunicam pela linguagem brasileira de sinais, a Libras. A sensibilidade do artista cego em captar e expressar de forma coerente e real o mundo silencioso. O mundo onde somente as mãos falam e expressam sentimentos. Uma realidade de causar perplexidade em quem tem o privilégio de enxergar e ouvir. Eu acho que as artes sempre são importantes, entendeu? No mundo da cidadania. Eu acho que cidadania, quando ela evolui junto com a arte, seja a arte cênica, a arte de pintura, a arte de artesanato, é altamente positivo. Eu acho que ou música. Eu, por exemplo, conheço pessoas, entendeu, que têm deficiência visual e que desenvolveram dons, entendeu, no piano, no violão, no canto, e assim como a arte, entendeu, do artesanato, que eu acho que retrata muito isso, esse mundo que a pessoa consegue transmitir pela arte um sentimento que ele tem. A Comissão de Direitos Humanos realizou audiência pública na Semana de Valorização para debater o tema A Pessoa com Deficiência e os Desafios da Integração na Sociedade Contemporânea. A senadora Ana Rita, presidente da comissão, garantiu prioridade na votação de projetos que asseguram acessibilidade e inclusão de pessoas com alguma deficiência. As sugestões apresentadas pelos participantes da Semana de Valorização do Senado foram bem recebidas pela senadora capixaba. Entre elas, a proposta do diretor da Secretaria de Controle Interno, Aires Pereira Neves, que sugeriu a criação de um projeto que garanta mais oportunidade para as pessoas cegas ingressarem no serviço público. Integrante da equipe paralímpica brasileira de canoagem, além do coordenador de acessibilidade da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, também participaram do debate. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 119 de 2013 da Comissão de Direitos Humanos, de minha autoria, aprovado em 4 de dezembro de 2013 para debater o tema A Pessoa com Deficiência e os Desafios da Integração na Sociedade Contemporânea. Na semana dedicada às pessoas com deficiência, o Senado apresenta pesquisa realizada pelo Data Senado sobre o cotidiano e as aspirações dos brasileiros com deficiência. Ao registrar significativas mudanças positivas e dificuldades ainda a vencer na vida de pessoas com deficiências física, visual, auditiva no Brasil, a pesquisa espelha e reforça a importância das leis no processo de transformação para melhorar o dia a dia dos brasileiros com deficiência. Eu vou passar a palavra agora para o Tiago Cortez Costa, assessor especial da Secretaria de Transparência do Senado Federal, cientista político, mestre em pesquisas sociais pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE. A gente vê que desde 2010, as pessoas assim se manifestaram. Desde 2010, as condições de vida das pessoas com deficiência permaneceram iguais para 44% dos entrevistados.
ou melhoraram para outros 44%. Então, a gente pode dizer que para 88% das pessoas entrevistadas, as condições de vida delas próprias, como pessoas com deficiência, melhoraram ou ficaram iguais desde 2010. Também podemos constatar que o preconceito social está diminuindo, isso na visão de quase metade dos participantes da pesquisa, né? E como uma contribuição para a atividade legislativa, o Data Senado aponta, a gente procurou investigar as principais preocupações das pessoas com deficiência. Então, o emprego é apontado como uma área que precisa de mais atenção por 1/3 dos entrevistados. Em seguida, vem a saúde, indicada como prioridade para 1/4 das pessoas com deficiência, ficando a saúde à frente da educação, que foi mencionada como prioridade por 1 em cada 5 entrevistados. E o transporte figura em 4º lugar, com 1/10 das respostas. Eu vou já passar a palavra para a Ilana Tronca, diretora-geral adjunta do Senado Federal, mestre em comunicação e organizadora da semana em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Aproveito, Ilana, também para parabenizar por esta semana, que foi uma semana com muita coisa. Infelizmente, a gente não consegue acompanhar tudo, mas foi uma semana muito, muito bem organizada, com muitas atividades voltadas para a pessoa com deficiência. Que bom que o Senado Federal cumpre esse papel, porque também estimula outras casas legislativas do nosso país a fazer a mesma coisa, a criar espaços, né, de visibilidade para as pessoas com deficiência. Então, parabéns pelo seu trabalho e de toda a sua equipe. Eu, em 2005, trabalhava na presidência do Senado Federal, na primeira gestão do presidente Renan Calheiros, quando ele instituiu pela primeira vez a Semana de Acessibilidade, né, e levou o Senado a olhar essa questão sobre um outro prisma, sobre um prisma bem mais profissional, né? E de 2005 para cá, o Senado avançou muito. Ainda temos muito a fazer, né? Inclusive em relação ao nosso prédio, que é acessível, mas tem que ser mais acessível, né? Em relação a cobrar das nossas empresas prestadoras de serviço terceirizado que cumpram a cota de 2%, né, dos empregados com pessoas com deficiência, mas em muito avançamos. Por exemplo, fomos a primeira instituição pública a fazer um convênio com a APAI, né? E depois do Senado Federal, outras 6 instituições públicas em Brasília já fizeram, Câmara dos Deputados, vários tribunais, e hoje temos 8 colegas com síndromes de Down e outras síndromes neurológicas prestando serviço na Biblioteca do Senado. E o nosso diretor-geral, quando dava uma entrevista à Globo, o Helder, ele dizia assim: estas pessoas têm habilidades que outras pessoas não têm. E por estas habilidades que outras pessoas não têm, elas estão aptas para um tipo de trabalho que outras pessoas não fariam. Aqui nós temos o Aires, mas eu sempre uso... Nós temos um colega aqui, que é o Max, que é um colega da SEX, que ele tem uma doença degenerativa, ele é do meu concurso, e eu penso que para o Max não é simples virar um trinco. Não é trivial acordar todo dia e vir trabalhar. E ele vem, assim como eu e assim como nós. Então, essa experiência nada trivial tem que ser colocada aos nossos colegas, né? E assim como o Aires e como o Max, nós temos vários outros colegas, o Paulo Brandão, que inclusive foi um dos precursores do Braille na gráfica, né? Então, precisamos trazer isso à luz para conviver com isso. Quanto mais visível na sociedade, né, maior o espaço. Eu vou, então, agora conceder a palavra ao Aires Pereira das Neves Júnior, diretor da Secretaria de Controle Interno do Senado Federal. Um dos fatos que mais me orgulha no meu currículo é ser servidor do Senado, uma casa que permite que pessoas com deficiência ascendam aos cargos de alta gestão. E não porque eles são legais, não porque são bacanas conosco, é porque a instituição precisa de nós. E nós queremos fazer a nossa parte.
Para vocês terem uma ideia, quem olhar o artigo 74 da Constituição vai ver lá que o secretário de Controle Interno responde solidariamente com a administração. Não existe outro servidor público na União que tenha um agravamento tão severo, tão forte quanto este. Eu vou me ater mais um pouquinho aqui à questão legislativa, que é a área em que trabalhava aqui no Senado, a senadora Ana Rita e outras antes dela, enfim. E então, essa agenda política da pessoa com deficiência aqui no Senado, ou no Legislativo como um todo, ela é muito favorável e muito unânime. Não há embate de mérito acerca disso. Se vocês observarem a tramitação das matérias nos plenários, nas comissões, em qualquer instância que haja, não há absolutamente qualquer debate de mérito. O debate que se apresenta é o debate da conjuntura econômica. Quanto vai custar? Quem vai pagar? Você veja, uma política pública para 1/4 da população, ela custa caro. Como que você vai viabilizar isso? Projeto de lei para os concursos públicos, por exemplo. Uma das barreiras que enfrentamos diz respeito à capacitação e aprovação no concurso público. É muito difícil hoje um cego total que use cão-guia passar no concurso público. Em geral, as pessoas com deficiência que conseguem aprovação, que conseguem, são pessoas com baixo índice de comprometimento. Se vocês olharem, as pessoas que entram em concurso público são pessoas com baixo índice de comprometimento. Então, um projeto que trate disso, por exemplo, ele reduz a nota de corte da pessoa com deficiência, a nota de corte mínima, e no estágio probatório, aquela pessoa ela tem a capacitação naquilo para o qual ela não conseguiu nota. Se ela não conseguiu nota em direito constitucional, por exemplo, então que conste no estágio probatório daquela pessoa capacitação nessa área. É importante ouvir o Rodrigo Abreu de Freitas, coordenador de acessibilidade da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A barreira arquitetônica é a barreira mais visível que nós temos, né? Mas existem várias outras barreiras. Existem várias outras barreiras. Nós temos a barreira na comunicação, nós temos a barreira metodológica, barreiras programáticas e a barreira pior de todas, que é a barreira atitudinal. Então, quando a gente traz aqui para a audiência pública, que a gente começa a discutir o tema, que a gente coloca ele transversalmente em todas as políticas de governo, em todas as legislações, trazemos o público para avaliar, para comentar, nós estamos transversalizando esse tema e tentando diminuir as barreiras. Isso é acessibilidade. Eu quero agora conceder a palavra a Andréia Pontes, paracanoísta e advogada. Andréia, é um prazer recebê-la. Eu não a conhecia pessoalmente, mas é uma alegria poder falar com você aqui hoje. Em 2007 eu tive um acidente automobilístico, acabei perdendo o movimento das pernas e acho que todo mundo uma hora se pergunta quando tem um acidente assim brusco, o que eu vou fazer da minha vida? E bom, vou acabar minha faculdade e vou em busca de tentar me encontrar de novo e tentar me incluir socialmente. Acho que o conceito de inclusão é quando a gente, do meu ponto de vista, é quando a gente é aceito pela sociedade, a sociedade nos abraça, só que eu acho que a gente precisa de uma readaptação e para conseguir se adaptar também à sociedade. E eu custei muito para conseguir isso. Eu levei bastante tempo. Eu me formei, no início tinha muita vergonha da cadeira de rodas. Vou continuar a faculdade, vou terminá-la. E terminei a faculdade e pensei, e agora? O que eu vou fazer? Acho que cada trajeto meu, do escritório até o fórum, cada obstáculo, cada falta de acessibilidade que eu me deparava, aquilo se transformava num monstro para mim. E continuei, digo, talvez o problema seja a minha cidade, mudei de cidade, não resolveu. Talvez o problema fosse o país, morar no exterior, enfim, fiquei numa busca incessante do que fazer para me readaptar. E acabei achando essa readaptação através do esporte. E isso foi bastante importante para mim. Queremos aqui agradecer a presença de todos, mas antes de encerrar,
informar vocês, os encaminhamentos dessa audiência pública nós já registramos, nós vamos acolher todas as propostas que aqui foram sugeridas. Com certeza precisamos fazer para o próximo ano uma agenda afirmativa na Comissão de Direitos Humanos, a partir das sugestões oferecidas pelo AISES, fazer um levantamento de toda a legislação já existente e de projetos que estão em andamento aqui no Senado Federal, para que possamos retomá-los, e alguns estão na Comissão de Direitos Humanos, retomá-los para ver se não há necessidade de fazer debates, de aperfeiçoar, enfim, de poder dar uma atenção especial a estes projetos que já estão na casa. E pensar também em novos projetos, né, para que setores ou áreas relacionadas às pessoas com deficiência não fiquem descobertas sem uma legislação específica que fortaleça aquela política ou que que amplie os direitos naquela área, enfim. Então, acolhemos com muita responsabilidade todas as sugestões que aqui foram oferecidas. E no próximo bloco, você vai testemunhar o desenvolvimento de um menino com síndrome de Down, que hoje é artista plástico. O Inclusão volta já.